A Bíblia foi escrita pela elite. Bem, eu vou estar passando aqui os pressupostos dessa tese, ok? E primeiro pressuposto seria o seguinte: a Bíblia foi escrita pela elite porque no Antigo Oriente Próximo nem todas as pessoas eram alfabetizadas. Ou seja, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, a escrita ainda estava começando, tomando novas formas, se desenvolvendo. Não havia possibilidade das pessoas lerem e escreverem. Era inconcebível naquela época. Se nos nossos tempos nós temos pessoas que são analfabetas, e algumas até mesmo analfabetas funcionais, que dirá na cultura do Oriente Próximo naquela época, onde a escrita ainda estava em desenvolvimento. Portanto, havia uma diferença social muito clara entre as pessoas que eram analfabetas e as pessoas que eram alfabetizadas. As pessoas analfabetas provavelmente eram pessoas que trabalhavam no campo, que trabalhavam com gado ou que eram pobres, diferente da classe dos alfabetizados, que era a classe dos escribas. E aí nós entramos no segundo ponto, pelo qual os defensores dessa tese entendem de que a Bíblia foi escrita pela elite. Segundo ponto, a elite assimilou este grupo que sabia ler e escrever, que seria o grupo dos escribas. A elite, evidentemente, vai vender os seus produtos, quer ter um controle dos meios de produção. E qual a melhor maneira de você ter esse controle? Através da escrita, onde está tudo ali registrado, o que entrou, o que saiu e tudo mais. Até mesmo porque, na arqueologia, a gente observa que a primeira evidência de escrita está relacionada a questões comerciais, a transações comerciais. Depois nós começamos a ter histórias mais elaboradas, de mitos e outras questões, né, que envolvem a literatura. Mas, inicialmente, quando nós observamos a questão que envolve a escrita, está relacionada a transações comerciais. E é evidente que a elite assimilou essas pessoas que sabiam ler e escrever, que podemos considerar como escribas, para ter um controle das suas movimentações comerciais. E, posteriormente, os reinos, né, os reis também assimilaram essas pessoas para ter um relatório, os anais do reino, o que foi feito, o que deixou de ser feito no reino, um relatório anual do reino, né? E ali essa classe escribal foi se tornando cada vez mais forte e pertencente à elite. O terceiro ponto é porque para que você escrevesse algo naquela época, você tinha que ter dinheiro. Não é agora como eu saio daqui, vou ali na papelaria e compro uma porção de papel e escrevo aí o que eu quero, ou de repente eu pego aqui um notebook, um celular e escrevo alguma coisa, não. Para que você escrevesse algo naquela época, você precisava ter a matéria-prima, e a matéria-prima daquela época não era barata, não era fácil de adquirir, de natureza que um camponês, uma pessoa pobre, enfim, não teria condições de adquirir esse material. Até mesmo porque não saberia o que fazer com ele, porque não tem habilidade de ler e escrever, é analfabeto. Então, de acordo com esses princípios aqui, o princípio de que a maioria das pessoas do Antigo Oriente Próximo eram analfabetas. O motivo de que a elite ela assimilou essas pessoas que tinham essa habilidade de ler e escrever. E o fato dessas pessoas, para realizarem a sua atividade escribal, precisavam de ter matéria-prima, e essa matéria-prima era cara na época. Segundo os defensores dessa tese, a Bíblia só poderia ter sido escrita por pessoas que faziam parte ou que estavam envolvidas com a elite e que provavelmente contou a história, relatou os fatos mais importantes,
segundo o ponto de vista da elite. Então, o que eles consideravam importante dentro do ponto de vista da elite, eles relataram. Aquilo que não tinha importância para eles, que não era importante para a elite, eles não relataram, posto que eles estão reproduzindo em seus escritos as suas próprias percepções sociais, pelo fato de eles mesmos, de escribas, fazerem parte dessa sociedade, que seria, no caso, a elite, em detrimento dos mais desfavorecidos. Bem, esse seria o ponto de vista de algumas pessoas que dizem que a Bíblia poderia ter sido escrita pela elite. E aí nós pegamos ali os registros dos reis de Israel, e alguns vão dizer que aquilo foi escrito ali, ou que foi elaborado dentro de um ponto de vista de escribas que fizeram parte da elite. Enfim, é complicado, mas alguns defendem essa tese e tentam procurar outras maneiras de tentar encontrar a realidade do povo camponês, do mais humilde, do mais pobre, fora desses registros escritos pelos escribas, o que é realmente difícil. Como que você vai conseguir saber o que acontecia naquela época sem algo escrito? Talvez através de artefatos arqueológicos? Enfim. Mas é uma perspectiva interessante. Muito obrigado